Me ouvem bem? Bem, senhores. Estamos conectados? Bem, senhores, me ouvem bem? Que bom. Então, senhores, no último encontro, quer dizer, nos cabe prosseguir a análise do cheque. E essa figura do cheque contra o próprio banco sacador, também conhecido como cheque administrativo, um cheque muito utilizado em negociações de maior monta. Por quê? Imaginem os senhores, se eu vou comprar um veículo dos senhores. Aí eu digo, olha, eu estou com um cheque aqui, tomo o cheque, os senhores já me entregariam a direção do veículo e já assinariam o documento de transferência? Ou, até numa negociação de maior monta ainda, eu vou adquirir um imóvel dos senhores e os senhores assinariam já a escritura, me entregariam a posse do imóvel mediante um cheque meu? E se esse cheque voltasse em fundo, eu já tiver tomado posse do bem, seja um veículo, seja um imóvel, os senhores vão ter uma dor de cabeça gigantesca. Né? Então, o cheque contra o próprio banco sacador, que é um cheque como esse aqui, já até deixei separado aqui. Vou tentar aumentar para que os senhores visualizem melhor. Os senhores estão visualizando bem aí? Na tela está pequeno o cheque, mas tudo bem. Vejam, esse é um cheque administrativo, um cheque sacado contra o próprio banco sacador. Vocês conseguem visualizar aqui, ó. Quem emitiu esse cheque foi o Banco Bradesco. E eu me lembro, inclusive, que esse cheque administrativo eu usei para comprar um apartamento há um bom tempo atrás. A data não está bem. Olha, foi em 2005, aparentemente. Em 2005. Os senhores compravam-se um apartamento com R$56.500. Né? Vejam, então o próprio banco é emitente e ao mesmo tempo sacado. Né? Como é que funciona isso na prática? Paga-se uma taxa, ou no jargão bancário, compra-se um cheque administrativo. Então eu paguei uma taxa para o banco tirou R$56.000 da minha conta, colocou na conta dele. Porque óbvio que um cheque emitido pelo Banco Bradesco tem muito mais aceitabilidade e segurança para o beneficiário do que um cheque emitido pelo Luiz Gustavo Combavieira. A probabilidade do Banco Bradesco não ter fundos é ínfima. Né? De uma pessoa física ou mesmo jurídica, não bancária, emitir um cheque sem fundos, a probabilidade é muito maior. Então, paga-se uma taxa para o banco, o próprio banco emite, pega o dinheiro, põe na conta do banco. Esse cheque foi emitido, não sei se conseguem visualizar aqui para mim, Luiz Gustavo Combavieira. Quando eu fui assinar a escritura do apartamento, o vendedor do apartamento recebeu o cheque administrativo e ficou seguro. E já assinou a escritura e me deu a posse do imóvel, porque estava com cheque. Então, vejam, o Banco Bradesco é emitente, ao mesmo tempo sacado. O Luiz Gustavo Combavieira é beneficiário. Eu assinei atrás desse cheque, deveria ter digitalizado isso, mas não digitalizei. Não, isso aqui é um cheque americano. Eu simplesmente assinei atrás do cheque, passei para o vendedor do apartamento e ele
já assinou a escritura e me entregou a chave do apartamento no ato, porque o cheque administrativo é emitido pelo próprio banco, portanto tem uma confiabilidade muito maior. Né? Com o cheque do Bradesco, eu creio que os senhores me entregariam a posse do veículo, a posse do apartamento, assinariam a escritura com uma tranquilidade muito maior. Mas aqui, então, em negociações de bens de maior monta, que envolvam uma assinatura de escritura, a entrega de um veículo, né, em alguns casos é utilizado o cheque administrativo justamente por dar uma segurança muito maior para na verdade, vai ser o endossatário. Né? Conseguiram visualizar que Banco Bradesco é o emitente, o beneficiário Luiz Gustavo Comba Vieira, adquirente de um apartamento, endossou o cheque administrativo para o endossatário, que era o vendedor do apartamento, né? E o negócio se perfectibilizou com uma segurança muito maior. Mas eu devo registrar que há um julgado do Superior Tribunal de Justiça, é um julgado, devo infelizmente observar, é um julgado muito equivocado. Esse julgado ele interpretou muito mal o artigo 36 da Lei do Cheque. O que diz, em linhas gerais, o artigo 36 da Lei do Cheque? Diz o seguinte, que mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente... eu vou voltar à projeção do cheque administrativo. O emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento. Vejam bem, nesse caso concreto, quem que é o emitente do cheque? Hein, senhores? Se alguém pudesse falar, eu agradeceria. Hein, senhores? Senhores, quem que é o emitente do cheque? Desse cheque administrativo aqui? Não, então vamos lá. Melhor vocês perguntarem, não ficarem com dúvidas. Habilitem os microfones. Né? Vejam, eu não sei se vocês estão conseguindo ler nessa tela. Né? O Banco Bradesco é que é o emitente. Está aqui, ó. Vocês estão conseguindo. Eu vou tentar aumentar um pouco mais. Como é que eu aumento isso aqui, meu Deus? 200. Vou botar 300. Aumentou, mas desfocou um pouco. Acho que melhorou a visualização aí para os senhores. O Banco Bradesco é o emitente. E também sacado, é o destinatário da ordem de pagamento. O Luiz Gustavo Comba Vieira aqui é beneficiário. Eu sou beneficiário desse cheque. Na verdade, eu paguei por esse cheque, o banco tirou o dinheiro da minha conta, colocou numa conta dele. Então, a segurança que eu dei para a pessoa assinar a escritura e me dar as chaves do apartamento é porque o cheque não era meu, o cheque era do próprio Banco Bradesco. É claro que eu paguei uma taxa por isso e o banco tirou esse valor de R$ 56.500 da minha conta. Mas o emitente é o banco. Né? O beneficiário é o Luiz Gustavo Comba Vieira. O Luiz Gustavo Comba Vieira endossou, assinou atrás desse cheque, e esse cheque eu entreguei, ficou nas mãos do adquirente, do alienante do apartamento, que é o endossatário. Todos compreenderam isso? E assim eu comprei o apartamento com cheque administrativo. Todos conseguiram visualizar? Pois bem, agora, imaginem, né? Eu estou comprando o apartamento, eu estou adquirindo o automóvel dos senhores, né? Aí os senhores assinam a escritura, me entregam, ou entregam as chaves e assinam o recibo de transferência do veículo. Aí, logo depois, eu, Luiz Gustavo Comba Vieira, susto esse cheque administrativo.
a segurança do cheque administrativo cairia por terra. Concorda? Então, na verdade, o que o artigo 36 da lei do cheque diz que, que o emitente e o portador legitimado podem sustar o cheque. Eu gostaria que os senhores interpretassem isso. Esse cheque administrativo, ele pode ser sustado por quem? Pelo emitente Bradesco ou pelo portador, que é o endossatário, aquela pessoa que me vendeu o apartamento. Todos visualizaram isso, senhores? Só que, como eu disse, eu hoje teria uma certa... Quer dizer, hoje criou-se uma certa fragilidade em relação ao cheque administrativo, porque há um julgado. Quem quiser dar uma olhada depois com mais detalhamento, é o recurso especial 16713. Foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça já há algum tempo, em 93. Foi relatado pelo ministro Atos Guzmão Carneiro, que é um excelente processualista, mas ele cometeu um equívoco. Eu vou ler a ementa aqui, os senhores vão ver que há um equívoco aqui. A ementa diz: cheque administrativo, sustação pelo banco do pagamento ao endossatário em decorrência de oposição do endossante. Exegese do artigo 36 da Lei 7357 de 85, que é a lei do cheque. Tem um trecho do acórdão que é realmente muito equivocado. Eu volto a perguntar, eu gostaria que algum dos senhores me respondesse. Quem que é o emitente do cheque? Desse cheque aqui que eu estou projetando? É o Banco Bradesco, não é isso? Todos conseguiram visualizar melhor agora. O Luiz Gustavo Comba Vieira é beneficiário, se tornou endossante. O Alexandre, a pessoa que me vendeu esse apartamento, é o portador, endossatário. Então, emitente Banco Bradesco, endossante Comba, Alexandre, que me vendeu o apartamento, endossatário, credor, portador, está com cheque em mãos. Não é? Vejam o que diz. E o artigo 36 fala que o emitente e o portador poderiam sustar esse cheque. Então, quem é que poderia sustar aqui? O Banco Bradesco ou o Alexandre, o endossatário que me vendeu o apartamento. Se ele perdesse o cheque, por exemplo. Mas o endossante, Luiz Gustavo Comba Vieira, não pode sustar esse cheque. Senão toda a segurança oferecida pelo cheque administrativo cai por terra. Né? Só que há um trecho desse julgado que revela muita equivocidade com as devidas vênias. Né? Diz o seguinte: a doutrina não é esclarecedora sobre quem é o portador legitimado do cheque, capacitado a sustar-lhe o pagamento. A doutrina não tem que ser esclarecedora sobre isso. O portador é quem está com o cheque na mão. Nesse exemplo, é o endossatário Alexandre que me vendeu o apartamento. Continua o acordo. Não será, por certo, aquela pessoa que aparece cambiariamente pelo endosso como titular do crédito, pois a esta pessoa, na posse do cheque, interessa é receber o respectivo pagamento, não sustá-lo. Interessado na oposição será, pois, em tese, aquele que foi o portador legitimado. No caso, o Luiz Gustavo Comba Vieira, endossante. Senhores, com a rogata máxima vênia, esse julgado é completamente equivocado. As figuras cambiais aqui são muito óbvias. Né? O emitente é o Banco Bradesco, o Comba, beneficiário, se tornou endossante, portador é o quem vendeu o apartamento do Alexandre, que estava em poder do cheque. Se permite
ao beneficiário que se torna endossante de um cheque administrativo que faça a sua sustração, retira-se toda a segurança proporcionada pelo cheque administrativo. Então, mas é claro, é um julgado do Superior Tribunal de Justiça, que é o intérprete maior do direito federal, e um julgado equivocado que causa uma certa insegurança jurídica. Ainda sobre, compreenderam a equivocidade desse julgado que estávamos a comentar? Bem, senhores. Mas assim, o cheque administrativo ainda dá muito mais segurança, é muito mais seguro para os senhores me venderem um apartamento ou um carro, né, com o cheque administrativo do Bradesco do que com um cheque emitido pelo Luiz Gustavo Combavieira. Óbvio. Pois bem, há ainda, senhores, um outro tipo de cheque administrativo. Engraçado, eu sempre usava muito quando eu viajava para o exterior. Hoje, com cartões internacionais, isso perdeu um pouco. Mas assim, eu acho que na última viagem internacional que eu fiz, eu ainda levei um cheque, um talão de cheques administrativos, de traveler cheque, ou cheque de viajante. Esse aí que eu projetei para os senhores. A origem desse traveler check, ou cheque de viajante, ela é interessante, né? Porque, segundo Fran Martins, o presidente da American Express, que até então era uma agência de turismo, era uma empresa de turismo, ele estava muito cansado de toda vez que ele viajava de um país para o outro ter que fazer o câmbio. E realmente é chato, você pega a fila, vai lá todo aeroporto internacional tem lá vários locais de câmbio, normalmente até do American Express. Então, qual que é a lógica desse cheque? É um cheque sacado pelo Banco American Express, que depois essa agência de turismo se tornou banco, contra qualquer uma das suas agências no mundo. Então, esse cheque, senhores, ele era aceito em qualquer país. Se a gente sentava num restaurante, né, esse cheque era de $100, a conta era de $50, o restaurante voltava o troco em moeda. Não precisava nem de ir na casa de câmbio. E era mais seguro, né, do que viajar com dinheiro, espécie. Porque tinha que haver assinatura por 2 vezes, né, de quem comprava esse traveler check no banco. Mas hoje, né, normalmente a pessoa leva 2, 3 cartões internacionais, guarda um no cofre. Isso aqui era muito utilizado e é uma modalidade também de cheque sacado contra o próprio banco sacador, cuja função principal, porque daí chamar-se traveler check ou cheque de viajante, era permitir o câmbio em diversos países com moedas diferentes. Tudo bem até aí, senhores? Podemos prosseguir? Deixa eu fechar isso aqui. O cheque cruzado, né, que é regulado no artigo. Eu poderia falar também, não, isso é bobagem. A cláusula de cruzamento ela é regulada no artigo 44 da lei do cheque. Diz o seguinte: o emitente ou o portador podem cruzar o cheque mediante a posição de 2 traços paralelos no anverso do título. Então, basicamente, senhores, a cláusula de cruzamento, que é uma cláusula é simplesmente, senhores, pegar esse cheque aqui e fazer 2 riscos paralelos. Normalmente se faz aqui esses riscos aqui, ó. Eu tenho lá para fazer aqui, ó, transversalmente. Mas pode ser aqui também, ó. São 2 riscos. Esses 2 risquinhos, né, esses 2 traços paralelos, significam, isso é uma cláusula cambial de cruzamento,
E essa cláusula faz com que o cheque necessariamente seja pago de acordo com o artigo 45, mediante crédito em conta. Mas aqui uma observação. A cláusula de cruzamento não impede que o cheque seja endossado. Então, a simples cláusula de cruzamento não impede a transmissão do cheque. Já a cláusula de creditamento em conta, que é a regulada, essa transparência aqui, no artigo 46, deixa eu só conferir, no artigo 46 da lei do cheque, que diz que o emitente pode proibir que o cheque seja pago em dinheiro, mediante a posição da cláusula para ser creditado em conta. E essa cláusula, ela torna também o cheque intransmissível. Isso dá mais segurança para o emitente. Toda vez que os senhores forem emitir um cheque de valor maior, utilizem essa cláusula. Eu vou projetar um cheque. Eu fiz até um carimbo. Que material? Cheque, creditamento em conta. Só um segundo. Conta. Ah, aqui, ó. Uhum. Veja. Esse é um cheque que foi emitido por um cliente para a Combar Vieira Advogados Associados. Por que eu coloquei essa cláusula aqui? Por segurança. Eu não ia poder fazer o depósito no mesmo dia. Né? E com a posição dessa cláusula de... é legal isso aqui, ó. Essa cláusula aqui é a cláusula de cruzamento, que também está aqui nesse carimbo. E a cláusula de creditamento em conta faz com que necessariamente esse cheque tenha que ser creditado na conta do beneficiário, que é a Combar Vieira Advogados Associados. Se perder esse cheque, não tem problema nenhum, o cliente me dá outro, porque se eu não coloco essa cláusula, alguém pode falsificar a assinatura, endossar e um terceiro receber esse cheque. Então, esse cheque dá segurança tanto para o emitente, mas também para o beneficiário. Eu apus porque era um cheque de valor muito alto, né, e eu não ia poder depositar no mesmo dia. Né, eu apus isso aí para dar segurança, no caso aqui, para a Combar Vieira Advogados Associados, que era o beneficiário do cheque. Mas também para o emitente. Quando os senhores forem emitir um cheque de maior valor, para que os senhores não passem por aquelas agruras, né? Os senhores emitem um cheque para contratar o buffet do casamento ou da festa da filha de 15 anos. Aí o buffet endossa para uma empresa de factoring, não faz a festa de 15 anos, não faz o casamento dos senhores, e os senhores vão ter que pagar para o endossatário sem ter recebido o buffet e a festa. Então, essa cláusula de creditamento em conta torna o cheque intransmissível. Dá segurança tanto para o emitente, as pessoas vão colocar buffet tal, só ele é que vai poder receber. Dá segurança para o emitente e também para o beneficiário, porque aquele cheque não vai poder circular. Em outras palavras, a cláusula de creditamento em conta torna o cheque, além de necessariamente ter que ser creditado na conta, né, o cheque também se torna intransmissível. Então, é mais eficiente do que a mera cláusula de cruzamento. Compreenderam isso, senhores? Os senhores estão entendendo tudo, eu não estou entendendo nada. Podemos prosseguir? Então, vamos lá, vamos lá.
O cheque, via de regra, ou pela lei, eu passei aqui. Se o cheque é da mesma praça, ele tem o prazo de apresentação. Significa o quê? Eu emiti um cheque para os senhores têm que levar ao banco em até 30 dias, se for da mesma praça. Se for de praça diferente, o prazo é de 60 dias. Opa. Isso está no artigo 33 da lei do cheque. Se os senhores não observam esses prazos de apresentação, a intempestividade da apresentação importa na perda da exigibilidade do cheque em relação aos coobrigados, que seriam endossantes e avalistas de endossantes. Isso não sei se os senhores se lembram, quando falávamos da exigibilidade do crédito cambiário. Vejam. Vou pegar. Vamos pegar aqui. Então, é um cheque emitido pelo Combar, avalizado, 2 avalistas, contra o Banco do Brasil, circulou 2 vezes. Se esse portador, esse segundo endossatário do cheque, não observar o prazo de 30 ou 60 dias, conforme as praças sejam iguais ou diferentes, né? Se a apresentação é tempestiva e o cheque volta sem fundos, este portador ou credor aqui pode executar todo mundo, não só o emitente, Combar e os seus respectivos avalistas, mas pode executar também esses endossantes. Se há intempestividade na apresentação do cheque, o credor só vai poder executar o devedor principal e os respectivos avalistas. Então, a tempestividade da apresentação é importante para fixar a exigibilidade do crédito cambiário em relação aos coobrigados endossantes. Isso poderia haver aqui, é porque eu não sei mexer, poderia ter um avalista do endossante. É uma figura que eu nunca vi na minha vida. Não. Transparência. O que é da mesma praça? Sim. Vamos lá. Tem que fazer essas perguntas, senhores. Vejam, se eu resido em Uberlândia, né, o meu cheque, o meu banco, a agência do Banco do Brasil é aqui em Uberlândia. Se eu emito um cheque para fazer um pagamento lá no restaurante Araguari, a praça é diferente. Né? Se eu emito esse cheque num restaurante em Uberlândia, é a mesma praça. Ficou claro, Eduardo? Aí o prazo é maior se as cidades forem diferentes. Essa questão do cheque pós-datado, alguns preferem falar em pré-datado, algumas questões interessantes. Bom, em primeiro lugar, eu devo observar que, de acordo com o artigo 32 da Lei do Cheque, o cheque é pagável à vista, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Mas, senhores, todos nós aqui já emitimos cheques pós-datados. E algumas questões aí que orbitam o cheque pós-datado. A primeira delas diz respeito à prescrição. Normalmente, quando se emite um cheque pós-datado,
Devia ter preenchido um aqui, mas aqui dá para os seus imaginarem. Às vezes acontece, né? O Gustavo emite, coloca a data de hoje, 18 de outubro de 2021, mas por uma convenção extracambial, falou: olha, só vou receber meu salário, né, dia 10 do mês que vem, deixa eu colocar um bom par aqui, dia 10 de novembro de 2021. Coloca aqui, bom para 10 de novembro de 2021. É muito frequente isso. E às vezes, eu já respondi muito esse questionamento, há comerciantes que trabalham com cheques pré-datados e é a emissão de 10 cheques pré-datados, normalmente em compras aí a prazo, com pagamentos mensais. O fato é o seguinte, a primeira observação, para todos os fins, o que vale é a data da emissão, inclusive para a contagem do prazo prescricional, que eu acho que eu já até mencionei aqui, é de 6 meses para a ação de execução. Né? 6 meses contados do último dia do prazo da apresentação. O que, se for da mesma praça, totaliza 7 meses, de praças diferentes, 8 meses. Então vejam, mas esse prazo vai ser contado da data que consta aqui, ó, a data de hoje, esse prazo prescricional, e não da data do bom para, porque essa cláusula, cambialmente, ela não tem efeitos. O cheque é ordem de pagamento à vista, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. Então, bom para é considerado não escrito. Eu já respondi muitos questionamentos também. Professor, então como é que eu pego se eu for vender uma coisa com 10 cheques pós-datados ou pré-datados? Do primeiro ao sétimo não tem problema manter a mesma data de hoje. Depois, coloca a data futura. Né? Porque senão o cheque pode prescrever. Né? Então, até o sétimo mês não tem problema. Depois do sétimo mês, coloca em data futura, se for receber um cheque, receber cheques pós-datados ou pré-datados para mais de 7 meses. Porque senão opera-se a prescrição da ação de execução. Foi até objeto do nosso encontro que eu falei das ações, entre aspas, das ações cambiárias. Aí os senhores poderiam perguntar, mas e se a pessoa morrer até lá? Não tem problema. Vai ficar claro que aquele cheque é um cheque pós-datado. Né? Os senhores vão executar o espólio do falecido. Então não tem problema. Algumas questões que costumam surgir quando eu trato desse tema do cheque pós-datado. Uma outra questão também muito recorrente a respeito da pós-datação do cheque é, como eu disse, a pós-datação não tem efeitos cambiais, mas são muito comuns. Vocês precisam entender que a ausência de efeitos cambiais não impede a indenização pelo descumprimento de uma avença civil. Nota, os senhores emitem um cheque e pedem para que esse cheque seja depositado no mês que vem após os senhores receberem um salário mensal. Por algum descuido, o beneficiário, o empresário que recebeu esse cheque dos senhores, deposita antes. Aí a conta dos senhores é encerrada, os senhores têm um problemão com o banco e vira aquela novela. Vejam, a pós-datação não tem efeitos cambiais, porque o cheque é ordem de pagamento à vista. Mas houve, e está documentada no Bom Par ou em qualquer outro documento, que houve um contrato civil para que a apresentação fosse postergada. E se houve inadimplemento disso, se houve descuido, se houve ato ilícito por parte do comerciante que apresentou antes da data e causou prejuízo aos senhores, os senhores vão ser indenizados. Né? Seja com base no ilícito contratualmente previsto, até com base em culpa aquiliana, né? Ou negligência, na observação desse contrato civil de postergação da apresentação. E uma outra questão é que a emissão de cheques sem fundos é crime de estelionato, está lá no artigo 171 do Código Penal. Só que há vários lugares que dizem que quando há pós-datação,
não se configura o crime de estelionato. Seriam essas questões aí sobre o cheque pós-datado. Se vocês têm alguma dúvida a respeito do que vimos até agora, posso prosseguir? Hein, senhores? Vamos lá. A rescisão do cheque. Esse é um tema que eu acho muito interessante. Existem, senhores, e o professor Rubens Equião usava essa classificação, ele usava esse termo, na verdade, rescisão do cheque, para designar o gênero do qual são espécies a revogação, também chamada de contraordem, e a sustação. Mas antes, eu quero dar uma breve notícia. Há 3 sistemas em direito comparado, basicamente, pelo menos os que eu tenho conhecimento, a respeito da rescisão do cheque. No sistema francês, o cheque é irrevogável. Ele não comporta nem contraordem, nem sustação. No sistema anglo-americano, é admitida a contraordem, sem restrições. E no sistema alemão, permite-se a revogação da ordem chéquica só depois de fim do prazo de apresentação. Então, uma primeira notícia para facilitar a compreensão dos senhores: contraordem é a rescisão ou revogação da ordem chéquica após o prazo de apresentação, que é de 30 ou 60 dias, conforme a praça. Então não é muito comum. A sustação é que é mais comum, que há a rescisão ou revogação da ordem chéquica dentro do prazo de 30 dias, que é o prazo para apresentação. Se vocês tiveram alguma desavença comercial, emitiram um cheque, vão lá e sustam. E esse é um problema que nós temos que enfrentar. Né? Bom, então, a revogação, portanto, ou contraordem, é a rescisão do cheque após o prazo de apresentação, e a sustação é a rescisão do cheque ou revogação da ordem chéquica durante o prazo de apresentação. Pode ser no dia seguinte, até no mesmo dia. Aqui alguns temas interessantes para nós discutirmos. Primeiro deles, as razões que motivam, seja a contraordem, seja a sustação. Porque vejam, é estelionato não apenas emitir cheque sem fundo. Frustrar indevidamente o pagamento de um cheque, ou seja, revogar imotivadamente ou sustar, quer dizer, fazer a contraordem ou a sustação sem relevante razão, isso também é crime de estelionato. O fato é que houve um alargamento muito grande, até pelo Banco Central, das razões que poderiam motivar a sustação ou a contraordem de um cheque, até porque o professor Requião ele tinha uma interpretação bastante liberalizante. Ele dizia, olha, pode ser extravio, perda, roubo, apropriação indébita. E o fato é que hoje é muito comum a sustação do cheque por desavença comercial. Já houve um tempo que o Banco Central admitia, tem uma linha lá do Banco Central que permitia até a sustação do cheque sem motivo. Senhores, bem, o banco vai acatar realmente, o banco tem que acatar, seja a sustação, seja a contraordem. O banco não pode nem exigir negócio de ocorrência policial, não, o banco tem que acatar a contraordem ou a sustação. Mas, senhores,
tomem cuidado com essa questão, porque se o cheque circula, os senhores podem tomar um processo criminal por estelionato. Vejam, a relevante razão de direito que enseja a sustação contra a ordem de um cheque, isso é um negócio muito sério. Né? Porque se os senhores não colocaram, não vedaram o endosso do cheque, os senhores não têm relevante razão de direito para assustá-lo em relação ao endossatário. Né? E o professor Fábio Lua Coelho, ao meu ver, ele, nesse ponto tem mais razão do que o saudoso professor Rubens Equião, ele entende que não autoriza a sustação e descumprimento da obrigação pelo portador do cheque, não. Né? Então, dá um exemplo, falar, o prestador de serviço não finalizou alguma coisa, mas o cheque circulou. Né? Então, senhores, daí, volto a insistir, a importância dos senhores, sempre que forem emitir um cheque de maior valor, colocarem lá não endossável ou para ser creditado na conta do beneficiário. Né? Porque se o beneficiário não prestar o serviço, não fornecer o buffet do casamento, a festa de 15 anos, os senhores vão poder sustar com tranquilidade. Porque até como eu já mencionei aqui, é crime tanto emitir cheques sem fundos quanto frustrar o pagamento de cheques imotivadamente. Então, cuidado. Ver se tem mais alguma coisa interessante para tratarmos sobre o cheque. Só quem quiser dar uma olhada, o artigo 171 é o artigo 171 do Código Penal, mas até eu pegar. Aqui, ó. É o inciso 6, né, que chama fraude, estelionato, fraude do pagamento por meio de cheque. Então, quem comete estelionato, quem emite cheque sem provisão de fundos, ou lhe frustra o pagamento. Então, uma sustação indevida também é crime. Né? Então, cautela. Ainda mais com essa criminalização de tudo que vem acontecendo no Brasil há algum tempo, as pessoas podem vir a responder um processo criminal se tiver uma desavença comercial. Então, eu creio que sobre o cheque seriam essas as observações relevantes. Os senhores têm alguma dúvida? Gostariam de mais algum comentário a respeito do cheque, senhores? Bem? Podemos prosseguir? Senhores, então nós vamos tratar de um tema interessantíssimo, que é eu vou pegar dentre as cédulas de crédito, eu vou tratar da cédula de crédito bancário, que hoje é a mais utilizada. Hoje o banco, vamos dizer que a grande maioria dos empréstimos bancários são feitos através das cédulas de crédito bancário. E a história da cédula de crédito bancário, ela é interessantíssima. Os bancos não gostam muito de sofrer reveses no judiciário. E há uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal, a súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionadas. Capitalização de juros, senhores, é a cobrança de juros sobre juros. A capitalização só pode ser anual. E os bancos capitalizam juros diariamente. Então, por isso que vira aquela bola de neve. Os bancos nunca ficaram muito satisfeitos com essa súmula 121 do Supremo Tribunal Federal.
Aí, senhores, no final dos anos 90, os bancos começaram a sofrer um outro revés, mas dessa vez o Superior Tribunal de Justiça. E esse caso é muito interessante, porque o seguinte, os bancos estavam abusando muito, cobrando juros exagerados, capitalizando juros, cobrando comissão de permanência, acumulando com uma série de coisas, com taxa de aborrecimento do gerente. Então, as dívidas bancárias viravam aquelas... Tinha muitas parcelas ilícitas, né? Só que era entendimento pacificado que os bancos poderiam, com aquele simples contrato de abertura de crédito, chamado cheque especial para pessoa física, ou crédito rotativo para pessoa jurídica, que os bancos podiam, com aquele contrato de abertura de crédito e com o extrato unilateralmente emitido, e que isso era título executivo extrajudicial. Então, os bancos pulavam o moroso processo de conhecimento e já entravam com a ação de execução na qual o executado estava para pagar. Aí, de tantos abusos, o judiciário começou a falar, pera lá, os bancos estão abusando muito. Né? Aí, uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça começou a entender o seguinte, não, o banco vai ter que entrar com ação de conhecimento, com ação de cobrança. Tem que dar oportunidade para o devedor contestar, retirar do crédito bancário as parcelas ilícitas e só depois se conformar um título executivo judicial. Os bancos ficaram possessos. Né? E o curioso dessa história é que eu acabei até indiretamente participando dela em duas ocasiões. Uma, eu estava num congresso de processo civil e o João Otávio de Noronha, que atualmente é ministro do Superior Tribunal de Justiça, foi até presidente do Superior Tribunal de Justiça, ele era, na época, advogado-chefe do Banco do Brasil, estava nesse congresso, muito simpático, sentando, tomando cerveja. Parece que ele é mineiro de Três Corações, salvo engano, tem muitos anos que se deu esse encontro. Depois eu vim me encontrar com ele numa ostentação oral, lá no Superior Tribunal de Justiça, mas muitos anos depois. Então ele estava contando o caso, que estava absurdo isso. E tinha até uma outra advogada também do Banco do Brasil, me sentei com eles para tomar chopp, não sei porquê. Talvez até porque era uma advogada muito bonita, né? Então, sei lá porque, tomando chopp, conversando com colegas advogados, num congresso. Aí, ele contando, né, nós vamos tentar uniformizar a jurisprudência e tem que acabar esse impasse, porque realmente gerava, por exemplo, essa advogada que era de Marília, ela contou o seguinte, lá havia duas varas cíveis. Numa, o juiz entendia que o banco tinha que executar, tinha título executivo extrajudicial. Na outra vara, o juiz entendia que os bancos não tinham título executivo extrajudicial, simplesmente com o contrato e o extrato unilateral. Então, o Banco do Brasil parou de executar lá. Porque se entrasse com uma execução e caísse na vara do juiz, que entendia que não tinha título executivo, ele extinguia. Se entrasse com a ação de cobrança e caísse na vara do juiz, que tinha entendimento de que havia título executivo, ele dizia, não, é carecia de ordenação porque tem que entrar com a execução. Então, estava um caos. Né? Aí o Banco do Brasil, escutei isso do Noronha, falou, nós vamos tentar uniformizar, eles fizeram algumas contas e tal, nós vamos conseguir uma súmula e vamos afastar, só que parece que eles, quando demorou um pouco, vamos dizer, um ministro entendia que tinha força executiva, deve ter saído de férias, outro que entendia que não tinha, deve ter voltado de férias, e o fato é que os bancos sofreram uma derrota com a edição em 2000, a decisão é de 99, mas a publicação foi em 2000, da súmula 223 do Superior Tribunal de Justiça, que diz taxativamente o seguinte, né? O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado do extrato de conta corrente, não é título executivo. Então, os bancos teriam que submeter um processo de conhecimento, oferecer contraditório para o devedor, e os bancos não gostaram muito disso.
Mas, senhores, é óbvio que a Febraban tem, vamos dizer, exerce suas pressões políticas. E eu sei que logo depois dessa súmula, os bancos, e eu sei disso porque foi uma coisa curiosa, a Febraban contratou o escritório de Saulo Ramos. Eu tinha, inclusive, um amigo lá. Redige uma medida provisória, nós estamos cansados dessa história aí, vamos dar um cala-boca tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, e foi redigida, isso no governo Fernando Henrique, uma minuta de medida provisória. A Febraban discutiu isso. E por que eu tive acesso a essa minuta? Porque esse amigo meu falou: Combá, você é muito técnico nessa área, você tem um português muito bom, nos ajuda aí. Mandou a minuta, eu mudei uma vírgula lá, um negócio qualquer, uma coisa em português, uma bobagem. E fiz uma gentileza de colegas advogados. Mas, senhores, do jeitinho que a minuta saiu desse escritório de advocacia, foi para a Febraban, foi parar na mesa do Pedro Malan, saiu a medida provisória, igualzinha a minuta da Febraban, assinada pelo Fernando Henrique, criando um super título de crédito, que é a cédula de crédito bancário, que eu até brinco que é uma super promissória. E notem como, posteriormente, essa medida provisória foi convertida na lei 10.931 de 2004. Eu vou mostrar um trechinho dessa lei para os senhores. Estão visualizando? Vejam. Por que é que eu brinco que a Febraban deu um cala-boca tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça ao redigir a medida provisória que se converteu nessa lei? Vejam. Em primeiro lugar, está aqui no artigo 28 da lei. A cédula de crédito é título executivo extrajudicial, né? Seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente. Lembra-se que a súmula do Superior Tribunal de Justiça acabara de dizer que os bancos não tinham mais título executivo extrajudicial? Tem a lei e falou, é título executivo extrajudicial. Dane-se, súmula 283 do Superior Tribunal de Justiça. E também, vocês vão reparar aqui, que na cédula de crédito bancário, nessa super promissória, praticamente todos os financiamentos bancários, seja veículo, imóvel, é sempre utilizado esse título de crédito. Também os senhores vão notar que poderão ser pactuados os juros capitalizados ou não. Aqui foi um cala-boca no Supremo Tribunal Federal na súmula 121 do Pretório Excelso. E um detalhe, senhores, esse título de crédito é um negócio, ele é tão super poderoso, né, que é possível que quando o devedor assina esse título de crédito, que o devedor aliene fiduciariamente até seu imóvel residencial único. Isso está aqui no artigo 27. Né? Que a cédula de crédito poderá ser emitida com garantia real cedularmente constituída. Vejam, né? Uma hipoteca tem uma formalidade, tem textura pública. Aqui não. Constitui-se, seja hipoteca, mas o que é mais comum hoje é a alienação fiduciária, até de um bem imóvel,
pode ser constituída nesse título de crédito, nessa superpromissória, que é a cédula de crédito bancário. Pasmem os senhores. Né? Então, há um tempo atrás, eu atendi um economista, professor universitário, que estava com superendividamento, etc., mas tinha assinado uma cédula de crédito bancário, na qual, inclusive, ele alienara fiduciariamente a casa dele. O imóvel residencial único ele é impenhorável por lei, a Lei 8.009. Mas nada obsta que esse imóvel seja ofertado em hipoteca ou seja alienado fiduciariamente em garantia de uma dívida bancária, não há problema nenhum. E quando eu atendi esse economista, me solidarizei muito, eu disse, olha, vou te falar, é difícil desconstituir essa cédula de... Eu até brinquei, por exemplo, essa cédula de crédito bancário, eu também apelidei de Alien, lembram-se daquele filme? Acho que tem umas 10 edições, começou com aquela atriz Sigourney Weaver, salvo engano, e era um alienígena que nada destruía, que ele babava ácido, ele passava por 20 bombas atômicas e nada matava. Então é muito difícil se desconstituir um crédito de uma cédula de crédito bancário. Mas legal o quê? A lei diz que pode capitalizar, que é título executivo extrajudicial, que pode ter uma garantia cedularmente constituída. Senhores, então é realmente um super título de crédito. Eu até orientei, falou, tenta renegociar, pega um empréstimo com juro menor, com algum amigo, porque o litígio aqui é meio ruim. E é dever do advogado recomendar, olha, a sua chance aqui não é lá das melhores de tentar estar com alguma revisional de uma cédula de crédito bancário. Quando era contratos, as revisionais proliferavam muito mais. Agora, em relação ao título de crédito, é muito mais, ainda mais quando a lei é tão taxativa em permitir capitalização de juros. Né? Antes se discutia muito a capitalização de juros. Agora não, está aqui na lei, pode capitalizar e pronto. Vai discutir o quê? A não ser que seja uma taxa exorbitante, mas a taxa não era tão exorbitante. Né? Quando foi assinada a cédula de crédito bancário desse economista, a taxa estava dentro da regularidade do mercado bancário. Então não havia muito o que discutir. Então vejam, o devedor pode acabar perdendo a casa de morada, senhores. Cuidado. Não assine essa cédula de crédito bancário. Creio que eu já até projetei para os senhores, mas vou projetar novamente, né, para contextualizar. É uma promissória que se parece mais formalmente com um contrato, né, mas é um título de crédito. Cédula de crédito bancário do Banco do Brasil. Vou projetar para os senhores. Então, é um título de crédito, só que ele tem várias dados de operação, avalista, etc. É um título de crédito com várias páginas. Né? Então, assina o emitente, eventualmente avalistas, mas isso aqui é um título de crédito. Vou passar no e-mail dos senhores. Né? Então, aqui, através... É muito parecido com a lógica da promissória. É uma promessa direta de pagamento. O título se chama cédula de crédito bancário, não se chama promissória. Então, e tem mais um último detalhe cruel da criação dessa super, hiper promissória bancária. E só banco que pode usar a cédula de crédito bancário, viu? Nenhum outro credor. Até que se chama cédula de crédito bancário. Há uma outra crueldade. Vejam, talvez expertise da Febraban, não sei, para mim chega até a ser uma crueldade. Senhores, os senhores notaram que a cédula de crédito bancário ela veio no meio de uma lei que regula um tanto de coisa. Olha aqui. Né? Dispõe sobre patrimônio de afetação de incorporações, letra de crédito imobiliário. Então, senhores, essa lei passou batida no Congresso, ninguém discutiu, nenhum deputado atinou para nada. Isso, o Executivo costuma fazer muito isso. Quando ele quer passar algum tema, né, ele enfia no meio de uma lei que regula vários outros temas, né, e o tema principal, que era um dos temas principais, que era a cédula de crédito bancário, passou batido. Né? Isso
na época ainda com justificativa de se regular o mercado imobiliário, o mercado de crédito imobiliário, porque tinha havido a falência da Encol, que era uma grande construtora. Então, foi aprovado quase que unanimemente isso aí, ninguém discutiu. Né? O fato é que hoje o crédito bancário, que é instrumentalizado numa cédula de crédito bancário, é muito mais seguro do que quando era anteriormente instrumentalizado em contratos de crédito rotativo, de abertura de crédito e congêneres. Os bancos realmente têm bom trânsito político. Né? E o fato é que a lei está aí. E só eu gosto de mencionar, senhores, realmente, até para finalizarmos aqui os nossos encontros de títulos de crédito, eu vou falar um pouquinho da atividade bancária. Tá? O ET é aquele título de crédito lá do artigo 889, que não tem força executiva, por isso que eu apelidei de extraterrestre. É um título de crédito inominado, criado no artigo 889 do Código Civil. Ninguém usa porque ele não tem força executiva. E, por fim, senhores, não sei se os senhores ficaram impressionados ou não com vamos dizer, esse poder da Febraban, mas, senhores, isso vem de muito tempo. Eu gostaria de mencionar que uma das maiores invenções da humanidade, próxima à roda e ao fogo, foi uma descoberta feita por banqueiros, e por isso eles são tão ricos e poderosos. E isso já vem de muito tempo, não é de hoje. É uma descoberta simples. E a descoberta é a seguinte: ninguém saca tudo no mesmo dia em que deposita. Uma descoberta fantástica. Essa descoberta revolucionou o mundo. Né? Possibilitou o crédito e possibilitou uma riqueza ímpar e um poder ímpar aos banqueiros. Por quê, senhores? O que significa isso? Isso começou lá, né, os banqueiros recebiam candelabros de ouro e prata e tal, e derretiam e falaram: olha, eu não vou te devolver o mesmo candelabro, questão da fungibilidade, vou te devolver o equivalente em ouro, mas a grande descoberta, a grande sacada dos banqueiros foi que ninguém saca tudo no mesmo dia em que deposita. E com isso foi possibilitada a criação da chamada moeda bancária, moeda invisível ou moeda escritural. O que é isso, senhores? É realmente moeda invisível, moeda que não tem existência. Como é que se cria isso? Vamos imaginar numa economia que não é hipotética, pode ser ceteris paribus, mas isso não é muito distante da realidade da maioria dos países, não. Pelo menos os países ocidentais monetizados. Todo país, nem só os ocidentais. Todo país hoje é monetizado. O fato é o seguinte. Mas, para facilitar a compreensão dos senhores, imagine, né, que num determinado país hipotético, o Banco Central do Brasil tenha emitido 100 notas, né, da moeda corrente. 100 notas ou 100 milhões de notas, vamos facilitar, 100 milhões de notas de R$1. Esse é todo o meio circulante daquele país. No primeiro momento, vejam, há uma tendência de que a chamada moeda manual, essas notinhas, 100 milhões de notas de R$1, sejam depositados no sistema bancário, por diversas razões, segurança, mobilidade, etc. Hoje em dia, dificilmente alguém guarda dinheiro debaixo do colchão. Nós todos costumamos depositar o que nós recebemos, receber nossos salários através das instituições financeiras. Então imagine,
né? Houve a emissão pelo Banco Central, sem aumentar a letrinha aqui para os senhores. Para facilitar as nossas contas, essas 100, os 100 milhões de notas de R$ 1 foram todas depositadas no sistema bancário. Então, houve um depósito inicial, eu vou chamar de depósito 1, 100 milhões. Não? Qual foi a grande sacada dos bancos? Ninguém saca tudo no mesmo dia em que deposita. Então, os bancos falaram, olha, vamos fazer o seguinte, vamos manter aqui uma taxa de encaixe para atender a demanda diuturna de saques, por exemplo, de 20%, de 40%. Eu vou chamar aqui de... para não confundir com empréstimo, vou botar uma outra letrinha. Encaixe compulsório. Vamos manter em caixa, né, como 40, não, 20 para exacerbar. Então, está no caixa dos bancos, ficou 20. Qual que foi uma das maiores descobertas da humanidade? Nós pensar, pô, esse dinheiro está aqui, está parado, tem 80 milhões de reais parados. Quer saber? Eu vou emprestar isso para terceiros. Aí os bancos foram e emprestaram no empréstimo 1. R$ 80 milhões a outras pessoas. Eles notam que os depositantes iniciais, fizeram lá o depósito 1, continuam com direito de saque de 100 milhões. Só que tem 80 milhões de reais que estão em mãos de terceiros, que estão gastando esse dinheiro. Vocês já notaram que só nessa primeira etapa, os bancos criaram escritural, contábil ou invisivelmente 80, acresceram os meios de pagamento desse país, dessa economia, em 80 milhões. Notaram que banco não ganha dinheiro, não é só emprestando dinheiro a juros, cobrando juros sobre juros, não. Banco cria moedas, senhores. E com detalhe. Aí, esse dinheiro que foi emprestado a terceiros acaba também voltando a ser depositado no sistema bancário, como novos depósitos. Tem mais 80. Aí o banco, contabilmente, faz o quê? Eu vou manter em caixa aqui 20% disso. Quanto que é 20% de 80? Eu acho que é 16, salvo engano. E vou emprestar mais 64. Um empréstimo 2. Notem, senhores, há fórmulas para se calcular essa criação e se controlar essa criação de moeda bancária invisível, né? Mas há uma taxa de encaixe de 20% de encaixe obrigatório. Os bancos criam invisivelmente, para cada R$ 1 que o Banco Central emite, os bancos criam mais 5. Há uma taxa, hoje em dia a taxa, da última vez que eu olhei, estava em torno de 45%, significa que para cada R$ 1 que o Banco Central emite, os bancos comerciais criam invisivelmente mais R$ 2,5, que não existem. Por isso que tem aquela história, se todo mundo for sacar tudo que tem no banco, não vai ter dinheiro para todo mundo. É a mais pura verdade. Só para vocês terem uma ideia, eu escrevi um artigo de um livro, em 94, que falava sobre efeito multiplicador bancário, também sobre desmaterialização da moeda, que tem um lado salutar, né? Porque moeda tem muito vírus e bactéria. Vou localizar isso aqui. Vocês vão ficar chocados com esse gráfico. Material, títulos de crédito. Opa.
Tem tanto arquivo aqui que eu já estou um pouco perdido. Meu Deus. Eu vou localizar. Vocês vão achar interessante esse gráfico. Nossa. Ah, não, aqui é o livro em PDF, mas não vai ficar tão legal. Tem um artigo do Word. Ah, vamos ver se dá para visualizar. Eu achar em Word. Peraí. Aqui não vai ficar legal para visualizar o gráfico, não. Não, peraí. Vou achar o arquivo em Word aqui, só um minuto. Vai estar em. Só um minuto aqui. Inclusive, o título do arquivo é justamente esse: efeito do multiplicador bancário à inflação. O gráfico que gostaria de mostrar aos senhores, e vou passar esse, quem quiser ler, talvez esteja mais legível nesse arquivo. Hoje está todo sem formatação, porque eu escrevi isso em 94. Nem sei se existia o Word. Mas isso aqui é muito interessante. Eu peguei todos os anuários e documentos históricos, todos os anuários também do Banco Central. Eu analisei, quer dizer, no início do sistema bancário, a quase totalidade da moeda era moeda manual. Notas e níqueis, né? Essa moeda que a gente pega. Com o desenvolvimento do sistema bancário, a moeda escritural foi se avolumando. Teve esse período que deve ter sido um encilhamento, uma crise muito forte, mas o fato é o seguinte: no final da década de 80, por isso que eu disse 94, eu peguei até o final da década de 80, senhores, e hoje a situação não é diferente. Quer dizer, creio, aí eu não tenho os dados. Isso aqui eu tabulei. Eu era estudante na época, eu estava no mestrado, eu tinha mais tempo, não trabalhava tanto quanto hoje. O fato é o seguinte: dá para os senhores notarem que aqui aproximadamente 20% dos meios de pagamento existentes na economia brasileira são moeda manual, moeda que a gente pega, né? Cédula e pratinha. E 80% não existe. Quer dizer, não tem existência física. Mas vale dinheiro, é moeda invisível, é moeda escritural, é moeda bancária. Então, senhores, os bancos não apenas cobram juros estratosféricos, cobram juros sobre juros. Bancos comerciais criam moeda escritural ou moeda invisível. É por isso que eu creio que o Magalhães Pinto foi governador na ditadura, ele era, salvo engano, como é que chamava? Ele era controlador do Banco Nacional, salvo engano. Ele tem uma frase que é lapidar. Né? Ele dizia que o melhor negócio do mundo, obviamente, é um banco. Um banco bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo é um banco razoavelmente administrado. E o terceiro melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. E, senhores, isso é assim há muito tempo. Nesse artigo do livro que eu escrevi, tem uma passagem curiosa. Eu achei isso lá na biblioteca do FMG, eu achei interessante. Isso aqui é o trecho de uma carta que um banqueiro, esse senhor Figuer, mandou para o Carlos V, que era simplesmente. Ele emprestou dinheiro para o Carlos V obter a coroa do Império Romano. Isso aqui ele manda uma cobrança. Olha o tom do banqueiro para o imperador, para o titular da coroa do Império Romano. Isso era 1500 e... peraí. Ele era credor dos reis da Inglaterra, Portugal, da rainha da Holanda. Será que eu não coloquei quando? Não, mas é fácil verificar.
né? Devia ter citado. Né? Mas vejam, ele cobra duramente. Ele fala, olha, eu não dei importância aos meus lucros. Né? Se eu tivesse deixado a causa da Áustria, me decidido, eu banqueiro, me decidido em favor da França, né, teria obtido mais dinheiro, com graves desvantagens para Vossa Majestade, a casa da Áustria, bem o sabe Vossa Real Inteligência. Uma cobrança dura do banqueiro para o imperador do Império Romano, senhores. Então, esse poder, né, que a criação de moeda invisível, a riqueza e o poder que advieram dessa descoberta aparentemente simples, né, se ninguém saca tudo no mesmo dia em que deposita, isso realmente trouxe muito dinheiro e muito poder aos banqueiros. Né? Eu brinco, por que eu fui ser filho de dois magistrados e não de um banqueiro ou dois banqueiros? Mas entenderam? E vou passar também esse artigo, que é o chamado efeito multiplicador bancário, a moeda invisível. A moeda que não existe, ela é criada, ela só tem existência contábil, por isso se chama moeda bancária invisível ou moeda contábil. Compreenderam isso? É isso, senhores. Bom, então, dado o adiantado da hora, vamos encerrar por hoje. Boa noite aos senhores. Ah, mais um detalhe. Eu liguei duas vezes para a Luciana. Ah, mas deixa eu parar essa gravação aqui.